Charcot-Marie-Tooth é um grupo de distúrbios que afetam os nervos periféricos, os nervos que carregam mensagem entre o cérebro e os músculos por todo o corpo. É nomeado em homenagem aos 3 médicos que desenvolveram no ano de 1886 Jean-Martin Charcot, Pierre-Marie em Paris e Howard Henry Tooth em Cambridge, na Inglaterra. A doença de Charcot-Marie-Tooth também é algumas vezes referida como neuropatia motora hereditária e sensorial ou atrofia muscular peroneal. Todos os tipos das doenças de Charcot causam degeneração dos nervos periféricos, levando à fraqueza muscular e alguma perda de sensação nos braços, pernas, mãos e pés. Esses sintomas geralmente aparecem pela primeira vez durante a adolescência ou no início da fase adulta, mas também pode desenvolver mais tarde na vida. Os sintomas variam muito entre as pessoas, como a doença de Charcot, e geralmente começam nos pés ou mesmo nas pernas. À medida que ela vai evoluindo, essa doença progride e pode causar deformidades nos ossos dos pés, como as formas de martelo e os arcos elevados. Sem tratamento, caminhar pode se tornar cada vez mais difícil, embora haja cura para a doença de Charcot. Existem muitas opções de tratamento e dispositivos que poderão ser utilizados para ajudar as pessoas a gerenciar os desafios físicos e levar a vidas plenas. Quais as causas? A doença de Charcot é uma doença hereditária, o que significa que funciona entre famílias. Portanto, pessoas com histórico familiar desse tipo de doença têm maior risco de desenvolvê-la. A maioria dos tipos da doença de Charcot são causados por defeitos nos genes que afetam 2 partes específicas dos nervos, os axônios e a bainha de mielina. Os nervos viajam da medula espinhal para os braços e pernas, atingindo parte distante do corpo através de extensões longas e finas, chamadas de axônios. As inflamações no cérebro são transportadas ao longo dos axônios através de impulsos elétricos. A mielina é um tecido que cobre e isola os axônios. Esses axônios envoltos em mielina conduzem sinais mais rapidamente do que células nervosas, que estão envoltas em mielina. Essa doença tem mutações genéticas, interrompem a função da mielina ou os axônios. Isso retarda os sinais e para a função com o cérebro. Os músculos que não recebem sinais nervosos normais se tornam progressivamente mais fracos e frágeis. Embora a maioria das pessoas com essa doença tenha herdado o transtorno, há alguns casos de mutação genética que ocorrem espontaneamente. Pessoas com doença de Charcot têm sintomas variados dependendo do tipo que possuem, bem como a gravidade de sua doença. Em geral, os sintomas se enquadram em 3 categorias principais: fraqueza muscular, deformidade óssea e perda de função e sensação. A maioria das pessoas primeiro nota sintomas dessa doença em seus pés e pernas. Esta é uma desordem progressiva. Com o tempo, os sintomas passam e podem afetar as mãos e braços. A fraqueza nos músculos dos pés, tornozelos e pernas da parte inferior pode resultar em uma queda nos pés, que é a incapacidade de dorsiflexionar o pé e mantê-lo na forma horizontal ao andar. Isso resulta em uma marcha anormal, ou seja, chamado step page. Pessoas com marcha de degrau tendem a levantar a perna afetada mais alto à medida que ela balança e progride quando ela toca o chão. Viagens e quedas se tornam mais frequentes, ou seja, as viagens ao chão, né? Além disso, os músculos da perna inferior podem ficar menores, causando hipotrofias e até atrofias mesmo, o que pode fazer com que a parte menor, na verdade, da perna fique bastante fina. Isso às vezes é descrito com a aparência de perna de cegonha. A fraqueza das mãos pode primeiro se tornar aparente, como a destruição, né, na caligrafia, a forma desajeitada e queda das coisas, a pessoa não consegue segurar. Bem, os músculos estando enfraquecidos levam a desequilíbrio muscular e os ossos podem ser suportados em uma posição normal. Nos pés, o desequilíbrio muscular
pode levar a deformidades ósseas, com pés e martelos e os arcos plantares mais elevados. Os casos menos comuns, com os mais graves da doença, podem afetar os músculos mais próximos do centro do corpo. Esses músculos que sustentam o quadril podem ser afetados, resultando uma displasia do quadril. Esse desequilíbrio muscular no abdômen e na parte posterior, nas nossas costas, pode resultar em uma coluna com uma curvatura maior, uma escoliose. E as pessoas com essa doença, muitas vezes, perdem alguma sensação nos pés e nas mãos. A falta de feedback, ou seja, a troca sensorial do cérebro, pode afetar a capacidade de uma pessoa em sentir dor. Como resultado, ferimentos leves, como uma bolha, por exemplo, no pé, podem ser infectados sem aviso prévio. Embora a doença de Charcot-Marie-Tooth normalmente não cause dor, pode levar à dormência ou mesmo formigamento, chamado de parestesias. Então é importante também que o exame por imagem detecte através do raio-x e também da ressonância magnética as alterações formadas nos pés e mãos. E aí você pode documentar a gravidade do problema. O raio-x também pode ser obtido para verificar as escolioses ou a displasia do quadril, condições que ocorrem com menos frequência do que problemas no pé em pessoas com essa doença. Então é importante, gente, essa avaliação, tá? Estudos de condução nervosa, né, ou seja, eletromiografia, estão bem sendo utilizados, né? E esse nervo está funcionando bem ou não. Durante o teste de condução nervosa, o nervo é estimulado em um lugar e o tempo leva para ver a resposta medindo esse trajeto. Na eletromiografia, as respostas dos músculos a um estímulo elétrico, uma estimulação, um choque, serão testados. São feitos também biópsia nervosa, uma pequena incisão é feita na panturrilha da perna e um pequeno pedaço do nervo periférico é removido. Nos nervos danificados por essa doença, a mielina que envolve o tecido nervoso tem uma aparência de lâmpada de cebola, ou seja, esbranquiçada, quando examinada sob o microscópio. O tratamento não tem cura, gente, mas tem que se fazer a melhora do quadro da pessoa, dando condições para que ela consiga viver um pouco melhor. Então é importante que a fisioterapia entre de sola em cima desse tratamento, junto com uma equipe multidisciplinar, para trazer mais saúde para o indivíduo. Cuide da sua saúde, nos siga diariamente no canal Uma Luz para a Fisioterapia, todo dia ao meio-dia. Um grande abraço a todos, siga com saúde!